Oi pessoal, tudo bom? Esses dias atrás eu recebi essa mensagem aqui pedindo então para eu falar um pouquinho mais sobre violência doméstica, os cabimentos das medidas protetivas, sobre a questão dos tipos também de violência doméstica. Então vamos conversar um pouquinho sobre esse assunto? Bom, esse é um assunto que requer bastante seriedade. O que acontece é que a violência doméstica, que é aquele tipo de violência que acontece dentro de um contexto familiar e não necessariamente precisa acontecer somente entre o marido e a mulher, é um tipo de violência doméstica que muitas das vezes ultrapassa só os danos físicos. Então, no caso, por exemplo, uma agressão. A violência doméstica, segundo o que a gente tem conforme a Lei Maria da Penha, ela consiste, na verdade, existem 5 tipos de violência doméstica. A física, a psicológica, a patrimonial, a moral, que seria envolvido com calúnia, difamação, e também a sexual. E quando a gente detecta, então, que isso está acontecendo, como, por exemplo, ameaças, perseguição, controle patrimonial, descumprimento de outras medidas protetivas, ameaças, tapas, ou seja, agressões, nessas situações em que a gente detecta a presença, então a ocorrência da violência doméstica, é possível, então, abre essa possibilidade de solicitar a medida protetiva. Portanto, todas as vezes em que você perceber que está passando por alguma dessas situações de violência física, sexual, patrimonial, psicológica, moral, qualquer um desses exemplos que eu mencionei anteriormente, já abre a possibilidade de você solicitar a medida protetiva. Pietra, eu preciso ter lavrado um boletim de ocorrência para solicitar essa medida? E a resposta é não. Você não precisa ter feito, então, um boletim de ocorrência para solicitar essa medida. Algumas das formas de medida protetiva que, por exemplo, podem ser impostas para o agressor é como o afastamento do lar, a proibição de comunicação, tá? A mudança desse lar. Em algumas situações, inclusive, se essa violência respingar nos menores, em terceiros, familiares, enfim, existe a possibilidade de você pedir uma medida protetiva extensiva a essas pessoas, lógico, apresentando certas provas. Importante dizer que você pode solicitar essa medida protetiva na própria delegacia, no juizado de violência doméstica, na delegacia especializada no atendimento de mulheres vítimas de violência doméstica, no Ministério Público, através de um advogado, de um profissional. Hoje em dia você também pode fazer isso virtualmente. Tá, e quem é que pode pedir essa medida protetiva? Toda mulher vítima de violência doméstica pode pedir a medida protetiva. Isso, se eu disse toda mulher, inclui transexuais, transgêneros, tá? Beleza, Pietra, mas ele é um excelente pai. Se dá super bem com os nossos filhos, nunca foi agressivo com os nossos filhos, apenas comigo. Isso significa que ele vai poder manter a convivência com o nosso filho? Sim, muitas das vezes, na realidade, a convivência com os filhos se mantém normalmente. Ela não é alterada. Mas como então que vai funcionar se ele não pode ter contato comigo? Aí vai ser necessário um terceiro neutro para que faça aí, então, a entrega dessa criança, por exemplo, no dia de visitas. Ou, então, para que busque essa criança e leve até um determinado local onde o pai vai se encontrar com ela. Para que esse terceiro faça a ponte para que também essa criança mantenha o contato com o genitor, tá? Isso não significa necessariamente que seu filho vai ficar impedido de ter contato com o pai. Tá, Pietra, mas ele parou com as agressões. Eu devo retirar a minha medida? Sob hipótese alguma. Se ele começou a te agredir uma vez, beleza, que ele pode ter mudado. Mas a nossa indicação como profissional da área do direito é que você não retire a medida. Se ela lhe foi concedida, se existe um procedimento instaurado, um inquérito, algo do tipo, um processo já contra ele, o ideal é que você não retire. Fora que a medida protetiva é um dos principais fatores que muitas das vezes inibe esse agressor de voltar a cometer as agressões com você. E essa medida protetiva, ela tem prazo de validade? Atualmente, não. Ela é concedida por prazo indeterminado. O que acontece é que sim, algumas vezes, a cada 6 meses, alguns oficiais de justiça vão até as casas dessas mulheres vítimas de violência doméstica e perguntam pra elas se elas vão querer revogar essa medida protetiva, se elas têm interesse em manter essa medida. Muitas das mulheres dizem que querem sim revogar, mas nós, como eu mencionei anteriormente, nós não aconselhamos que você faça isso. Como ela foi concedida por prazo indeterminado, nós aconselhamos que você peça que ela se mantenha. E a informação final que eu tenho pra passar nesse vídeo é que se você ou algum parente próximo está vivendo a situação de violência doméstica, denuncie. Saia desse círculo vicioso. Saia dessa situação antes que seja muito tarde e as consequências sejam gravíssimas. Se você tá passando por isso, ligue 180 ou então vá até a delegacia de polícia mais próxima ou registre um boletim de ocorrência e peça sua medida protetiva virtualmente. Mas, sob hipótese alguma, permaneça nessa situação. Uma vez que, como eu disse, pode ser que com o passar do tempo seja tarde demais e você seja mais uma voz calada.